Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem fascinante para dentro da nossa própria mente, para entender a neurociência por trás de sentimentos que, vamos combinar, todo mundo conhece bem: a timidez e a vergonha. Então vamos lá. É uma pergunta que muita gente já se fez, né? O que exatamente está acontecendo no nosso cérebro quando o rosto fica vermelho, a gente começa a suar e as palavras simplesmente desaparecem? Essa é a grande questão que vamos desvendar hoje. Para começar essa jornada, a gente precisa primeiro colocar os pingos nos is, porque apesar de usarmos essas palavras quase como sinônimos no dia a dia, a ciência mostra que timidez e vergonha são, na verdade, experiências neurologicamente bem diferentes. Olha só a diferença. A timidez é mais sobre o futuro, sabe? É uma característica, um medo do que pode acontecer, aquele receio do julgamento dos outros. Já a vergonha olha para o passado. É aquela emoção dolorida de ter falhado, de ter feito algo errado. Uma é a ansiedade social, a outra uma autocrítica negativa. Ok, mas de onde veio tudo isso? Para entender, a gente precisa voltar bastante no tempo, porque a timidez não é de forma alguma uma falha moderna. Na verdade, ela é quase como uma ferramenta de sobrevivência que a gente herdou dos nossos ancestrais. Pensa só, para os nossos antepassados, ser cauteloso era uma baita vantagem evolutiva. Evitar um conflito que não valia a pena, ou pior, ser expulso do grupo, isso podia ser a diferença entre viver e morrer. A timidez, nesse contexto, era um mecanismo de defesa, sabe? Para manter o grupo unido e garantir a sobrevivência. E essa herança não é fraca, não. Estudos mostram que algo entre 30% e 50% da timidez tem uma base genética. Muitas vezes ela já aparece bem cedinho na vida, como um traço que os pesquisadores chamam de inibição comportamental. Isso mostra que não é só uma escolha ou um mau hábito. Beleza, então a gente já entendeu a origem evolutiva, o porquê da coisa. Agora, vamos dar um zoom para ver o como. É hora de entrar no cérebro e assistir de camarote ao conflito interno que gera esses sentimentos todos. Apresento a vocês a amígdala. Pensa nela como o sistema de alarme supersensível do cérebro. É o nosso detector de ameaças. Em pessoas mais tímidas, esse alarme é meio hiperreativo. Ele pode disparar um sinal de perigo só de ver um rosto desconhecido ou entrar numa sala cheia. E para contrabalancear esse alarme todo, a gente tem o córtex pré-frontal, o CPF do cérebro. Ele é o nosso centro de controle, a torre de comando racional. É a parte que deveria analisar a situação e falar para a amígdala: opa, calma aí, é só uma conversa, não tem nenhum leão na sala. E aqui está o pulo do gato. O problema central é este. Na timidez, o alarme da amígdala toca tão, mas tão alto que a voz da razão, da torre de controle, o CPF, simplesmente não consegue ser ouvida. É como se a emoção sequestrasse a lógica. É por isso que, mesmo sabendo que não existe perigo real, a sensação de pânico pode ser gigantesca. E claro, a química cerebral tem um papel enorme nisso tudo. Níveis mais baixos de serotonina podem nos deixar mais sensíveis à ideia de rejeição. E uma baixa reação à dopamina pode fazer com que uma interação social pareça menos legal, menos recompensadora. É como se o cérebro fizesse as contas e concluísse que o risco não vale a pena. Mas, olha, agora vem a parte mais importante e, sinceramente, a mais otimista dessa história toda. A gente não é refém da nossa biologia. A ciência moderna mostra que é totalmente possível recalibrar a nossa própria mente. E essa recalibragem só é possível por causa de um conceito incrível chamado neuroplasticidade. O que isso significa na prática? Que o nosso cérebro é maleável, ele pode se reorganizar, criar novos caminhos neurais com base nas nossas experiências. Em outras palavras, biologia não é destino. Isso é fundamental. E como isso funciona no dia a dia? Bom, tem 3 estratégias práticas. Primeiro, rotular a emoção. O simples ato de pensar, ok, estou sentindo uma resposta de alerta, já ajuda o córtex pré-frontal a tomar as rédeas da amígdala. Segundo, a exposição gradual. Ir enfrentando situações aos poucos, sabe? Sem pressa. E terceiro, mudar o foco. Em vez de focar no coração disparado, direcionar a atenção para o que a outra pessoa está falando. E é super importante dizer que, em casos mais severos, a intervenção biológica pode ser uma ferramenta valiosíssima. Medicamentos como os ISRs não são uma pílula mágica, mas eles podem ajudar a ajustar a química cerebral, sabe? Deixando o terreno mais fértil para que as terapias comportamentais, como essas que a gente acabou de ver, funcionem muito melhor. Então, para a gente amarrar tudo isso, a mensagem principal aqui é de empoderamento.
Entender a nossa biologia, em vez de ser uma sentença, nos dá o poder de trabalhar com ela e não contra ela. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. Entender que a timidez tem uma base neuroquímica tira aquele estigma pesado de ser uma falha de caráter. Não é uma fraqueza moral, entende? É uma resposta biológica que pode, sim, ser compreendida, gerenciada e, no fim das contas, transformada. E isso nos leva a uma última reflexão. Com esse conhecimento em mãos, a questão que fica é: qual pequeno passo pode ser dado para começar a recalibrar o cérebro? A jornada de transformação começa com uma única decisão, um único passo consciente,